Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias, porque nós somos feitos de outra qualidade. E o ministro Kuduro, o ministro da Educação, como fala bobagem, meu Deus. Acompanhem. Minhas amigas, meus amigos, eu não poderia deixar passar batida a fala de um ministro que deveria de ser da educação, de um ministro que deveria de ser atualizado com a pedagogia moderna, com os conceitos modernos de educação e com o século XXI. Mas, em se tratando de um ministro do governo do coiso, não se pode esperar outra coisa a não ser terríveis verborragias atrasadas, retardadas, retrógradas, absurdas, surrealistas. Que foi o que fez o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, falando acerca da homossexualidade. Aquele breve contrassexo se põe a falar de sexualidade e, sobretudo, de homossexualidade. Comete equívocos incríveis que o remetem ao início do século XX, se não ao século XIX. Quando diz, por exemplo, o jovem que escolhe o caminho do homossexualismo. Primeiro, não se usa mais o termo homossexualismo, senhor ministro. Homossexualismo remete à doença. E homossexualidade não é doença. O termo correto que se usa no século XXI, trazendo o senhor lá do Ford T, trazendo o senhor lá daquela geladeira que tinha um motor em cima, é homossexualidade. Depois o senhor diz, o jovem que faz a opção pelo homossexualismo, senhor ministro, já não é mais considerado opção, e sim orientação. Atualize-se. Atualize-se. Solta um pouco as partes que estão rígidas, sobretudo na área inferior do corpo. Porque se ninguém comer, com certeza a terra há de comer, senhor ministro. Vai passar a vida guardando para ninguém. Para os vermes comerem. Que pena. Mas também já passou do tempo, acho eu, né? Isso devia de ser quando eu era mais jovenzinho. Deveria ter experimentado. Deveria ter se permitido. Mas a rigidez da família estruturada, a qual o senhor deve ter sido criado, porque o resto das famílias, por exemplo, os filhos de diversos sacerdotes evangélicos que são travestis, drag queens, homossexuais, naturalmente vêm de uma família evangélica, sacerdotal, desajustada. Atribuir a homossexualidade a uma família desajustada só na cabeça de quem ainda vive em 1930, 1920 e por aí afora. Talvez em pouco tempo o senhor recomendasse choque elétrico, lobotomia para os jovens homossexuais, gays e lésbicas. Quando o senhor diz tem que se respeitar, o senhor não respeita nada. O senhor chama de homossexualismo, o senhor diz opção. Os jovens que escolhem o caminho do homossexualismo, o senhor se posiciona dizendo que é anormal, é antinatural a escolha da sexualidade. O que é que o senhor sabe sobre sexualidade? Qual é o seu estudo de sexualidade que não tenha sido voltado exatamente para condenar as diversas formas e escolhas de generosidade, a diversidade sexual? O senhor alguma vez ouviu falar do relatório Kinsey, que é do século passado, onde não existe o heterossexual puro nem o homossexual puro? Não, o senhor não sabe nada. O senhor é exatamente o exemplar típico de um ministro do governo neofascista. Debaixo desta capa de pastor presbiteriano, esconde-se um Torquemada, um inquisitorial, com ferraduras, naturalmente, e com ferro duros, para tortura, não com ferro duro para ser usado sexualmente, não, para torturas. Ou não. Assim agia Torquemada.
Não existe só a tortura física, existe a tortura psicológica. Quer dizer que o jovem homossexual é filho de famílias desajustadas. A família do coiso, que se traduz em 3 mulheres, 3 esposas, pode dizer que é uma família ajustada? Filhos que participam de corrupção, que vão de lojas de chocolate a rachadinhas de gabinetes, são filhos de uma família ajustada? São exemplos de uma família ajustada? Corre o boato, a voz pequena, de que um deles é homossexual. É exemplo de família desajustada? Cuidado com o que o senhor fala. O senhor deve obediência, respeito à família ajustadíssima que governa este país, cuja avó da primeira-dama, a mãe da primeira-dama, toda esta estirpe já foi condenada, já experimentou cadeia, naturalmente uma família ajustada. Aliás, é até o caso de perguntar ao senhor, o senhor sabe por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira-dama? Não. Por ajustamento familiar, naturalmente. Por que o outro recebeu 250 mil em espécie de assessores do papai, do pai dele? Naturalmente porque são famílias ajustadas. A hipocrisia toma conta de pessoas que se dizem santas. O cinismo faz par com a hipocrisia. Antes, melhor o senhor tivesse ficado calado. Vai cuidar da educação deste país, vai batalhar por verbas, vai trabalhar para que a gente tenha um melhor nível educacional, para que este povo brasileiro saia da ignorância. Mas o senhor não pode fazer isto, porque vive exatamente da ignorância do povo, atemorizando o povo com figuras demoníacas. Olha o demônio! Se você mexer aí no fiofó, o demônio vai entrar por trás. E coisas desse tipo, que a gente conhece muito bem neste país, onde o Talibã governa. Seja como for, fica registrado aqui o meu repúdio. Não é emoção de repúdio, não. É o meu nojo de ver figuras como estas à frente de ministérios tão importantes como o Ministério da Educação. Todos de mãos dadas, todos nós de mãos dadas, homens, mulheres, trans, travestis, toda a diversidade sexual juntos, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.